Comece o dia com uma oração conduzida pelo Espírito Santo. Oração da manhã. Antes de orarmos, vamos reservar um breve momento para meditar na Palavra de Deus, e então oraremos juntos. Em Lucas 18, a partir do verso 1, lemos que Jesus contou uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Uma parábola era uma história, com personagens reais ou não, que exemplificava o cotidiano das pessoas, mas que sempre trazia um ensinamento escondido. Era uma história curta e simbólica usada por Jesus para transmitir verdades espirituais por meio de comparações simples. Neste caso em particular, uma viúva busca a justiça de um juiz injusto e, pela sua insistência, ele atende seu pedido. Jesus ensina sobre perseverar na oração e confiar que Deus, ao contrário do juiz, fará justiça aos seus escolhidos no devido tempo. Essa orientação vem diretamente do Senhor, destacando o papel essencial da oração na vida de todo seguidor de Cristo. Não podemos nos considerar verdadeiramente comprometidos com a fé se negligenciarmos esse hábito. Se o próprio Jesus, que vivia em plena harmonia com o Pai e era perfeito, dedicava tempo constante à oração, quanto mais nós, que enfrentamos fraquezas diárias, precisamos nos dedicar a ela. A oração é um instrumento poderoso de mudança interna e muitas vezes também de mudança externa. Para quem anseia por uma vida de oração mais profunda, o segredo está no Espírito Santo e em sua ação sobre o cristão. Sem ele, as orações podem se tornar mecânicas e sem vida, mas com sua presença, elas ganham força e profundidade. Com isso, não digo que há um tom ou um volume correto para se orar ao Senhor. Na realidade, mais importa o conhecimento bíblico que embasa a oração, o coração arrependido e voltado para Deus e a sutil ação do Espírito Santo para que esse instrumento de fé seja poderoso. Romanos 8, 26 e 27 nos assegura: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Veja o presente que recebemos. O Espírito transforma nossos esforços limitados em algo alinhado ao plano divino, elevando até os suspiros mais simples. Jesus alertou em Mateus 6:7 contra o uso de vãs repetições, como faziam alguns, achando que seriam ouvidos por falar muito. Essa é uma instrução contra colocar nossa fé na repetição em si, em vez de voltá-la para o Senhor. A oração verdadeira não depende de volume, extensão ou quantidade, mas de ser guiada pelo Espírito, que infunde poder celestial. Efésios 6, 17 e 18 nos exorta a tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, perseverando e intercedendo por todos os santos. A oração, assim, torna-se não só diálogo com Deus, mas também defesa contra as trevas, bem como um grande instrumento de mudança pessoal. Considere exemplos das Escrituras. Daniel orou mesmo sob ameaça de morte, e Deus fechou as bocas dos leões. Ana derramou sua alma em oração, em meio à amargura da esterilidade, e o Senhor lhe deu Samuel. Elias orou, e os céus se fecharam por 3 anos. Depois se abriram novamente. Além disso, Neemias orou fervorosamente antes de apresentar seu pedido ao rei Artaxerxes, e Deus lhe concedeu favor para reconstruir Jerusalém. Moisés intercedeu pelo povo de Israel quando Deus ameaçou destruí-los por sua idolatria, e sua oração resultou em misericórdia divina. No Novo Testamento, os apóstolos oraram em unidade após a libertação de Pedro e João, e o lugar onde estavam reunidos tremeu, sendo todos cheios do Espírito Santo. Tiago 5,16 declara que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração opera porque Deus age por meio dela.
Não espere uma crise para buscar o Senhor. Cultive a proximidade no dia a dia, louvando-o na calmaria e confiando na espera. Lembre-se que, de acordo com C.S. Lewis, não oramos para mudar Deus, mas para que Ele nos mude. Como isso é impactante, não concorda? João 15,7 promete: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer em Cristo envolve comunhão constante, pautada pela vivência dos mandamentos do Mestre e sustentada pela oração, que mantém o coração sensível e o espírito atento à sua voz. É como cantar no mesmo tom de Cristo. Essas não são promessas de recebermos tudo o que queremos, mas de alinharmos o que queremos ao que Cristo quer. Não desista da oração, mesmo nos momentos de fraqueza ou quando você se sentir pequeno. Convide o Espírito Santo a liderá-la e você orará com o respaldo do céu. Assim, sempre seremos vitoriosos em nossas preces. Agora vamos orar juntos, abrindo o coração ao Senhor, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Pai Celestial, elevo minha alma a Ti nesta manhã, ansiando por uma conexão mais profunda contigo. Quero conhecê-lo mais. Eu sinto a sede por Tua presença e clamo por Teu poder renovador. Senhor, Tu conheces os gritos do meu ser, as orações sussurradas que ninguém mais escuta e as cargas que carrego em silêncio. E quão numerosas são, ó Deus! Ainda assim, Tu me convidas a me aproximar e eu venho pedindo mais de Ti. Em Lucas 11:13, Tua palavra afirma que, se pais terrenos e maus dão bons presentes aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Eu me apego a essa verdade agora, Pai, e suplico, encha-me com Teu Espírito. Enche-me da Tua presença e da Tua paz nesta manhã. Não sou tolo o suficiente para não reconhecer que pouca ou nenhuma força possuo, Senhor. Não desejo depender apenas da minha força limitada, nem orar com base na minha fragilidade humana, nem viver guiado pela minha sabedoria passageira. Preciso do Espírito Santo derramado sobre mim em plenitude. Ensina-me, Senhor, a caminhar em comunhão diária com Ele, a valorizar seu conselho, a seguir sua direção e a confiar em sua orientação. Jesus, mostra-me como orar no Espírito, para que minhas palavras subam como incenso agradável diante de Ti. Reconheço que sem Ele sou fraco, mas com Sua presença ganho vida em cada intercessão. Ganho vida e ganho vitória, ó Senhor. Como Agostinho observou, nossas almas estão inquietas até encontrarem descanso em Ti. Que o Espírito Santo acalme minha inquietude e me leve à verdadeira paz. Que Ele me encha da presença de Deus, saciando o nosso coração e nossa alma, pois bem sei que esta falta aqui dentro tem o formato perfeito de Cristo. Pai, ao abrir Tua palavra, permita que o Espírito da verdade ilumine meu entendimento, abrindo os ouvidos do meu coração e os olhos da minha alma para as riquezas escondidas nas Escrituras. Elas são vivas e ativas, mais cortantes que espada de 2 gumes, capazes de dissipar dúvidas, calar o medo e romper correntes de ansiedade, de depressão e de descrença. Que o Espírito as vivifique em mim. Deus, é pelo Espírito que posso interceder com eficácia pela minha família, pedindo proteção sobre o lar, fortificação nos relacionamentos e salvação para os amados. Nesta manhã, Senhor, eu e este irmão ou irmã que ora comigo clamamos pelos nossos entes queridos. Oramos por livramento, vitória e plena luz em nossos lares. É Seu poder que me capacita a resistir às obras ocultas das trevas. Concede-me discernimento para identificar as artimanhas do adversário, sabedoria para evitar suas armadilhas e autoridade para repreendê-las em nome de Jesus. Como C.S. Lewis escreveu, a oração não muda a Deus, mas nos muda a nós. Que o Espírito use a oração para me transformar, para moldar cada um de nós hoje. Efésios 5:18-20 nos orienta a não nos embriagar com vinho, mas a nos encher do Espírito,
falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças por tudo ao Pai em nome de Jesus. Senhor, escolho hoje ser preenchido pelo Espírito, não pelas distrações do mundo. Encha-me até transbordar, para que minhas palavras sejam graciosas, meus louvores carreguem o aroma do céu e meu coração transborde gratidão em toda situação. Capacita-me, ó Deus, a viver em harmonia com meus irmãos, compartilhando a alegria do Teu Espírito em comunidade, para que nossas conversas edifiquem e nosso culto seja uma oferta agradável a Ti. Que minha vida reflita a Tua luz e que, em cada momento, eu possa expressar a gratidão que nasce de um coração rendido ao Teu amor. Ensina-me a caminhar em Tua verdade, a louvar-Te com sinceridade e a glorificar-Te em tudo, para que o nome de Jesus seja exaltado em mim. Pai, suplico por um derramamento vigoroso do Espírito Santo sobre minha existência, revigorando meu coração, restaurando minha família e revitalizando minha comunidade. Que haja avivamento não só nas congregações, mas nos lares, nas escolas, nos ambientes de trabalho e em cada esfera que precisa de Ti. Como um fogo santo, que o Espírito desperte paixão por Jesus em corações endurecidos. Limpa-me de todo desejo impuro, removendo amargura, inveja, orgulho, desejos vis ou avareza, para que cada dia haja menos, muito menos espaço para o mundano em mim. Que o poder do Senhor agora dissipe todo o plano maligno contra nós e contra os nossos, em nome de Jesus. Romanos 8,15 lembra que não recebemos um espírito de escravidão para recair no medo, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Graças, Abba, Pai, por me libertar do temor e do pecado. Sou Teu filho e posso Te invocar com ousadia, sabendo que me ouves. E que ousadia, Senhor! Uma criatura tão pequena quanto a mim, por Cristo, pode adereçar sua prece ao Deus onisciente, onipotente e onipresente. Espírito Santo, venha habitar em mim agora, em minha casa e em meu ser. Fala na quietude, ministra nas dificuldades, convence-me do erro, guia-me ao arrependimento e molda-me à imagem de Cristo. Ajuda-me a buscar santidade e a priorizar o eterno sobre o transitório. Gálatas 5:16 e 17 ensina a andar pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne, pois eles se opõem mutuamente. Senhor, não consigo vencer sozinho. Minha carne resiste, mas Teu Espírito me chama. Concede graça para andar nele, força para resistir à carne, coragem para escolher a obediência sobre a conveniência e a fé sobre o receio. A Ti dou toda a honra, louvor e adoração. Selamos esta oração no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração ressoou em seu espírito, escreva Amém nos comentários como ato de fé. Oro para que todas as bênçãos desta súplica recaiam sobre você agora, em nome de Jesus. Se precisar de uma intercessão específica, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você. Inscreva-se no canal, ativando o sino de notificações e compartilhando este vídeo com seus entes queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.